Aqui não, é o Samuel da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3, versos de número 1 a 10. Aleluias! Enquanto se você tem a palavra de Deus, está abrindo, vai glorificando ao Senhor. Aleluias! Mas também está aqui no telão para você acompanhar. Nós vamos acompanhar aqui para igualarmos, né? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 ao 10 diz assim: E o jovem Samuel servia perante Eli. Diga comigo: e o jovem Samuel servia perante Eli. Obrigado. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Versículo 2. E sucedeu que naquele dia, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai-te deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Diga comigo: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Obrigado. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Diga comigo: Fala, porque o teu servo ouve. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, lemos a Tua palavra que é fiel, que é justa, a Tua palavra, Senhor, que traz bênçãos sobre nós. Pai querido, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Pai, que eu venha ser apenas a ferramenta que o Senhor vai usar para falar com o teu povo nesta noite. Meu Deus e meu Pai querido, como eu sempre te peço, que eu venha ser, ó Pai, apenas a ferramenta nesta noite. Meu Deus e meu Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, fala com o teu povo nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma forma, ó Pai, muito especial, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, e neste momento, Senhor amado, como na autoridade concedida pelo
pastor dessa igreja e como, meu Deus, pregoeiro da tua palavra, meu Deus e meu Pai, eu levanto a minha voz agora contra toda a força do mal. Espírito Santo de Deus, eu me levanto agora contra tudo aquilo que venha tentar roubar a nossa atenção, meu Pai, tudo aquilo que venha tentar tirar, ó Pai, o nosso foco da tua palavra. Meu Deus e meu Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo agora, eu dou, ó Pai, 1/1000 de segundo, para que seus diáconos fiquem atentos aí, os diáconos fiquem atentos, em nome de Jesus. Eu dou agora 1/1000 de segundo, para que esses espíritos imundos batem retirada do Jardim Salles, porque se não se retirarem, serão queimados pelo poder da tua glória. Rasga o céu nessa noite, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, Deus já começou a agir aí, irmãos. Fique atento, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Diga comigo, ouvindo a voz de Deus em um mundo barulhento. Nós vemos aqui a história deste menino chamado Samuel. Um exemplo para a nossa vida cristã, um exemplo para nós. Meus irmãos, o mundo em que nós vivemos, o mundo em que nós estamos vivendo, ele está cada vez mais barulhento, ele está cada vez mais caótico, devido a muitas coisas difíceis, e fica até mesmo difícil de ouvirmos a voz de Deus, fica até mesmo difícil de ouvirmos a palavra de Deus, o Senhor falando conosco, né? O mundo em que nós vivemos, ele está cada vez mais corrompido, está cada vez mais difícil de se ouvir a palavra de Deus. Por muitas vezes, se nós queremos ter um particular com Deus, nós precisamos ficarmos num lugar isolado. Muitas vezes, por que não fechar a porta do nosso quarto? E a Bíblia, ela nos dá esse direcionamento para que nós venhamos buscar a ter mais intimidade com o Senhor, a termos mais intimidade com Deus. Mas a história de Samuel, ela nos ensina que se nós estivermos dispostos a ouvir e a obedecer, podemos ouvir claramente a voz de Deus. Ou seja, a história de Samuel, a história que nós lemos, ela nos ensina claramente que se nós cremos em Deus, se nós cremos na palavra de Deus, nós podemos sim ouvir Deus falar conosco ainda. Por que hoje não me responda, não sou digno da tua resposta? Por que hoje muitas vezes não ouvimos a voz de Deus? Por que hoje muitas vezes não ouvimos Deus falar conosco? Porque muitas vezes estamos tão atarefados com tantas coisas, estamos tão atarefados com os nossos dias, com as coisas que vêm sobre nós. Mas Deus, Ele quer cumprir o seu propósito em nossas vidas. Deus, Ele quer cumprir o seu agir, o seu querer em nossas vidas. Nós vamos aprender algumas lições neste texto sagrado. Nós vamos aprender algumas lições com a história deste menino Samuel. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a história, ela fala do chamado de Samuel. A história bíblica que nós lemos, ela se trata do chamado do menino Samuel. Veja que Samuel, ele recebeu o chamado quando criança.
Quando criança, ele recebeu o seu chamado. E a mãe então, né, que queria lá ter o filho, ela falou, fez o voto. E eu vou entregar o meu filho na casa do Senhor. Eu vou entregar o meu filho para servir ao Senhor. E Deus concedeu a mulher que desse à luz a esse filho. E ela então, para cumprir o voto, ela foi lá e entregou Samuel lá para o sacerdote Eli. Ela foi lá e entregou o menino, e o menino então começou a morar no templo, começou a morar, vamos trazer para hoje, morar dentro da igreja, juntamente com o profeta, juntamente com o sacerdote. E lá Samuel começou a aprender as coisas de Deus. E aí, nessa passagem, ele começa então a receber o chamado de Deus. Meus irmãos, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um das nossas vidas. Meus queridos, a importância de estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus, mesmo quando ela parece fraca ou distante. Nós precisamos estar dispostos a ouvirmos a voz de Deus, mesmo quando ela parece fraca ou distante. Estar disposto, estar com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Não responda para mim, eu não sou digno da tua resposta. Você é sensível à voz do Espírito Santo? Será que eu, pastor Marcos, sou sensível à voz do Espírito Santo? Né? Nós precisamos estar dispostos a ouvirmos a voz de Deus, a ouvirmos a voz do nosso Senhor. A importância de obedecer a Deus, mesmo quando isso significa ir contra as expectativas, as nossas expectativas, mesmo quando isso parece que não, né? A importância de nós obedecermos a voz de Deus, mesmo que ela vá ao contrário das nossas vontades. Nós temos que estar dispostos a ouvirmos a voz do Senhor, a ouvirmos e a obedecer, porque não adianta nada você ouvir, mas não obedecer. Não adianta nada você ouvir a voz de Deus, mas você não obedecer. Não adianta nada o pastor Marcos ouvir a voz de Deus, mas não obedecer a voz de Deus. Nós precisamos ouvir e nós precisamos obedecer a voz do Senhor Jesus. Mesmo que a voz pareça distante. Veja você, a palavra de Deus, ela narra lá em Mateus 14, se eu não me engano, quando os discípulos, eles estavam em alto mar. Quando os discípulos estavam em alto mar, e de repente, na quarta vigília da noite, eles se deparam diante de uma tempestade. Eles se deparam diante de um temporal. Mas de repente, lá no fundo, eles vê alguém, vê um vulto, e eles então se apavoram, ficam desesperados, ficam atemorizados. Mas aí o Senhor fala para eles: não tenham medo, sou eu. Estar sensível à voz do Senhor, estar sensível à voz do nosso Deus, estar sensível à voz do nosso Criador. Aleluias! Tá dando para você me ouvir bem aí, irmão? Presta atenção aqui na palavra. Deixa os irmãos cuidar aí.
Estar sensível à voz do nosso Salvador. Oraram, eles tiveram medo e agora? É um fantasma, é um fantasma. E eles então começaram a gritar de medo. Mas aí Jesus pega e fala: não tenham medo, sou eu. Então, esteja sensível à voz de Deus, mesmo que ela pareça estar distante. Mesmo que ela pareça estar distante de você, ouça a voz de Deus. Outra coisa, a voz de Deus, ela se parece muito com a voz do teu pastor. A voz de Deus, ela se parece muito com a voz do seu pastor. Você conhece a voz do teu pastor? Ela se parece muito, a voz de Deus se parece muito com a voz do seu pastor. Eu conto uma experiência, e eu carrego essa experiência comigo. Uma experiência de vida, que um certo dia, estando eu lá na igreja quadrangular de Campo Limpo, e eu, por ser um pouco mais distante da minha casa, eu dormia lá na igreja. Eu dormia lá, eu ficava lá de terça a sexta, sábado vinha embora e domingo voltava, né? E aí, um certo dia, 3 horas da manhã, eu acordo com a voz da pastora Margarete me chamando. E lá ela me chamava assim: Marcão, Marcão. E o quartinho que tinha lá onde eu ficava era para cima da igreja, no cômodo acima da igreja. E eu desci, para eu descer eu tinha que passar por dentro da igreja para ir no portão. E eu desci e fui lá abrir a porta para atender a pastora, porque para mim era a pastora me chamando. E eu fui lá para atender, para abrir a porta para ela. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E eu voltei lá para cima, sem entender, sem compreender. Parecida com a história de Samuel. De repente, mais uma vez, eu escuto ela me chamar. Ela me chamar. E eu desci novamente, sem entender. Cheguei lá, não tinha ninguém. Foi as 3 vezes. Aí eu fui entender que era o Espírito Santo me chamando para orar. Quando eu contei isso no domingo lá na igreja, todo mundo riu. Mas foi uma experiência que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Você já viveu experiências com Deus? Você já viveu experiências com Deus? Se não viveu ainda, meu irmão, minha irmã, viva uma experiência com Deus. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero viver uma experiência contigo. Fora outras experiências que eu tive. Mas a que me marcou muito foi essa experiência. A que me marcou muito foi essa experiência, porque foi de acordo como está narrado aqui na palavra de Deus. No livro de Samuel, aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Então, meus irmãos, nós precisamos estar sensível à voz de Deus. Abra comigo agora Mateus 25. Mateus capítulo 25. E aqui eu começo a correr. Mateus capítulo 25. Aleluia. Posso ouvir o glória a Deus aí, igreja? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, ou imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite, que hora que era? Que hora que era? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e preparando as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós, e ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se as portas. Queridos, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. A lâmpada do Espírito Santo. A importância de estarmos com as nossas lâmpadas acesas, né? A lâmpada de Samuel dormia perto, ou seja, Samuel dormia perto da lâmpada que representa a presença de Deus na vida dele. Quer ver uma coisa? Apaguem as luzes para mim. Todas as luzes. Apaguem todas as luzes para mim. Ainda ficou alguma claridade, porque tem essas do refletor aqui. Mas veja só, é ruim ficar no escuro, não é? É ruim ficar no escuro. Nós não podemos deixar que as nossas lâmpadas venham se apagar. Não podemos deixar que a nossa vida espiritual venha se escurecer, meu irmão. Mas nós temos que deixar ela, acendam as luzes. Nós precisamos deixar ela acesa. Amém? Nós precisamos deixar as lâmpadas acesas, manter a lâmpada acesa, a lâmpada de Deus acesa em nossas vidas. Através do que, pastor? Através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos. Nós vamos manter as nossas lâmpadas acesas. A necessidade, meu querido, minha querida, de buscarmos constantemente a Deus, para que não percamos a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus. Nós não podemos perder essa sensibilidade. Meu querido, ouça a voz de Deus. Aleluia! Nós vivemos num mundo barulhento. Nós vivemos num mundo caótico, que a todo momento nos assolam, devido a tantas coisas. Não responda para mim, quantos oraram hoje? Se você falou a verdade, amém. Né? Mas você tirou um tempo para Deus hoje? Você separou um tempo para Deus hoje? Ah, pastor, eu acordei perdendo hora do meu serviço. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de você ter o seu TSD com Deus. Quando você chegar na sua casa, vai lá, separa lá um cantinho, eu vou ter o meu TSD com Deus. Ah, pastor, mas eu vou comer uma pizza. Pode comer, me convida para estar junto. Depois da pizza você vai lá orar. Ah, pastor, eu vou comer o meu bolo de cenoura. Hashtag fica a dica. É? Ô, meu irmão, vivemos em um mundo barulhento, caótico, onde é fácil perder a sensibilidade. Devemos buscar novamente o silêncio, em silêncio e solidão, para ouvir a voz de Deus, seja através de oração, meditação ou adoração, sabe?
Você não precisa espernear para ouvir a voz de Deus, não. Você não precisa... Ah, Jesus! Aleluia! Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você pode... Senhor Jesus. Senhor Jesus, sabe aquela mansidão? Naquela mansidão. Se Deus tocar em você, para você pular, para você virar cambalhota, para você... Amém! Mas faça conforme, tudo com decência. Não queira escandalizar a obra do Senhor. Mas não precisa disso para você ouvir a voz de Deus. É só você ser sensível à voz do Senhor. Meu querido, minha querida, a história de Samuel, ela nos ensina que se estivermos dispostos a ouvir e obedecer, podemos ouvir claramente a voz do Senhor e cumprir, para que Deus venha cumprir todos os seus propósitos em nossas vidas. Não podemos permitir que a lâmpada de Deus se apague em nós. Aleluias. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia, Jesus. Você pode se colocar de pé. Aleluias. Apaga as luzes de novo. Apaga as luzes de novo. O Ministério de Louvor pode vir aqui. Só deixa uma luz aqui acesa pro Laércio. Aleluias. Apaga as luzes aí. Pega a luz do seu celular. Você está com o seu celular aí? Está com o seu celular aí? Acende a lamparina aí do seu celular. Acende a lamparina aí do seu celular. Acende a lâmpada aí do seu celular. Se você está com o seu celular aí. Se não, fique em paz. O Ministério de Louvor vai adorar ao Senhor com uma canção. Minhas lamparinas. Que as lâmpadas do Senhor, ela não venha se apagar sobre você. Que as lâmpadas do Senhor, ela não venha se apagar sobre a tua vida. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra Jesus entrar. Aleluia, Senhor. É só bater que eu vou abrir pra Jesus entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Se coloque na presença de Deus agora. Se coloque na presença do Senhor agora. Enquanto o ministério vai adorando, você vai falando com Deus agora. Vai buscando a presença de Deus agora. Vai buscando a unção de Deus agora. Vai se revestindo do poder agora. Vai se enchendo agora. Se enche agora. Se enche agora. Queira viver, meu irmão. Queira viver, minha irmã. Uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus. Viva agora. Viva agora. É só bater. Bata agora. Bata na porta do céu. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar.
Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Diga. É só bater que eu vou abrir pra Jesus entrar. Diga, eu já coloquei. Diga. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Ora vem, Senhor. 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 Ora vem, ora vem, ora vem. Ora vem, ora vem. Ora vem, ora vem. Ora vem, ora vem. Ora baixo, orianda labas. Orianda labas, orianda labas, orianda labas. Alabaixo de canda labas, orianda labas. Orabaixo de canda labas. Eu não imaginava que era lindo assim, que era Alabaixo de canda labas, orianda labas. meu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu abro a minha Oh, declare, meu irmão, declare, minha irmã. Eu ministro sobre a tua vida, eu ministro sobre a tua casa, eu ministro sobre a tua vida, eu ministro sobre a tua casa, eu ministro agora. Receba, 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 receba. Ora baixo, orianda labai, ora baixo, orianda labai, ora baixo, orianda labai. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. minha casa pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo beirado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus.